Uniclac. Olá, meus queridos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Como funciona a questão de revisão do teor das decisões judiciais? Nós utilizamos dentro do ECA a sistemática de recursos do novo CPC, ok? Inclusive, pessoal, para as questões de atos infracionais. Então, a gente tem uma parte, tem um bloco desse nosso curso que trata justamente sobre a prática de atos infracionais, sobre as medidas socioeducativas que são aplicadas em razão desses atos infracionais. E o sistema recursal, ainda que seja na seara dos atos infracionais, é o do novo Código de Processo Civil. Então, veja, adolescente cometeu um ato infracional análogo ao crime de estupro, por exemplo. Houve a aplicação de uma medida socioeducativa. Qual recurso cabível? Apelação. Então, a gente utiliza toda aquela sistemática de recursos do novo CPC. Então, detalhe, ato infracional, também aplicamos os recursos de natureza cível, lá do novo CPC. Questões de natureza cível que são decididas no Estatuto, no âmbito do ECA, claro que também nós vamos utilizar a sistemática do novo CPC, os recursos do novo CPC, agravo de instrumento, embargos, apelação. Perfeito? Agora, detalhe, o novo CPC, ele trouxe para nós uma regra de contagem em dias úteis, perfeito? E aí, quando o novo CPC ele entrou em vigor, a primeira discussão que se levantou justamente seria a de que se nós aplicaríamos também essa contagem em dias úteis nas questões que são tratadas no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, perfeito? O STJ e o STF firmaram o entendimento de que não, ou seja, não se utiliza as contagens em dias úteis do novo CPC no âmbito do ECA. Ou seja, nós vamos utilizar todo o sistema recursal do novo CPC, porém, a contagem em dias, ela vai se fazer de forma corrida e não em contagem dos dias úteis, como é tratado, como é trazido no novo CPC. Tá? Agora, quando a gente fala de recurso, nós temos que nos recordar que nós temos requisitos de admissibilidade recursal. E veja que também, com relação a esses requisitos, nós temos algumas adaptações com relação à sistemática que é utilizada no novo CPC. Ou seja, o ECA tem algumas adaptações, embora ele utilize os recursos do novo CPC com relação aos requisitos de admissibilidade, tá? O primeiro deles, gente, é a tempestividade. Ou seja, existe um prazo legal para que se leve ao conhecimento do juízo competente aquela decisão que foi dada por um juízo singular. Perfeito? Aqui, nós temos uma diferenciação com relação ao novo CPC também. Por quê? O novo CPC, ele trabalha com a regra geral de 15 dias úteis para a maior parte dos seus recursos. Aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós seguimos uma outra sistemática. Nós temos um prazo de 10 dias para a interposição de todos os recursos, com exceção do embargo de declaração. Perfeito? Agora, embargos de declaração, embora sejam tratados e regulamentados no novo CPC como se recurso fosse, na verdade, ele não é um recurso, visto que o teor da decisão que vai ser embargada é analisada pelo próprio juiz que deu a decisão.
Então, veja que não há aqui uma caracterização, uma natureza de recurso dos embargos de declaração, muito embora eles sejam tratados no novo CPC como se assim o fossem. Perfeito? Agora, também, portanto, 10 dias corridos para todos os recursos, apelação, agravo de instrumento e assim sucessivamente, enquanto que, para embargo de declaração, 5 dias. Perfeito? Na sua prova, cujo conteúdo seja ECA, veja, né, gente, que muitas vezes a banca examinadora trata embargos de declaração como se recurso fosse. Então, você, candidato, vai ter que prestar atenção com relação a essa peculiaridade, a esse detalhe, tá? Esse, inclusive, é o teor do 198, inciso 2º. Então, veja, em todos os recursos, salvo nos embargos, o prazo para o MP e para a defesa será sempre de 10 dias, tá? Ainda que no novo CPC nós tenhamos o prazo de 15 dias úteis. Maravilha? Agora, além da tempestividade, nós temos o preparo recursal e o cabimento. O preparo, ele trata da necessidade do recolhimento das custas e emolumentos, ou seja, do pagamento de determinado valor para a interposição de determinado recurso. No novo CPC, a regra é recolhimento do preparo recursal como requisito de admissibilidade, tá? No ECA, a gente não tem isso. O ECA, em regra, ele dispensa, não há que se falar em recolhimento de preparo. Então, eu quero interpor, por exemplo, uma apelação de uma decisão sobre destituição do poder familiar, por exemplo, e eu não preciso recolher custas, perfeito? Agora, o STJ, ele guarda uma exceção somente, que ocorre nas hipóteses em que eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado que eventualmente venha a recorrer na vara especializada da infância e da juventude, tá? Professora, mas qual exemplo seria isso? Que você teria uma pessoa jurídica, né, litigando ali numa vara da infância e da juventude? Fácil. Às vezes você tem ali uma sanção judicial que é aplicada a determinada entidade de direito privado que presta um serviço assistencial no âmbito da criança e do adolescente, e veja que essa entidade ela pode sim ter interesse de rever o teor dessa decisão que aplicou aquela determinada penalidade, tá? Então, ainda que de forma excepcional, existe sim a possibilidade de pessoa jurídica também litigar no âmbito da infância e da juventude. Maravilha? O outro requisito é o cabimento. Então, o rol de recursos cabíveis são exatamente aqueles previstos no CPC. E aqui nós temos, né, o detalhe de que deve haver a interposição conjunta com as contra-razões. Perfeito? Agora, outro requisito: prazo para julgamento do recurso e algumas peculiaridades. O nosso prazo estabelecido no ECA é de 60 dias. Então, me perdoem, deixa eu retificar. Não é um requisito, né? Na verdade, é uma característica do procedimento. Em regra, o CDC trabalha com 60 dias. Contudo, perfeito? Na prática, esse prazo ele é meio extrapolado, tá, pessoal? Não existe nenhuma regra. Nossa, se o meu recurso em 60 dias não for julgado, meu Deus, não, tá? Em razão do acúmulo de trabalho, em razão do baixo número de servidores, enfim, por todos aqueles motivos que vocês sabem melhor do que eu, esse prazo, na prática, tem sido muito superior a 60 dias, tá? Mas você, para a sua prova objetiva, vai levar o prazo de 60 dias, tá? O que mais que nós temos de peculiaridade? O Ministério Público, ele pode apresentar a sua manifestação no sentido de interposição do recurso através de um parecer, tá? Que é um parecer feito verbalmente no ato da audiência. Existe essa possibilidade. E veja
que os processos, os recursos que tratarem de interesses da criança e do adolescente sempre possuem prioridade na tramitação e também prioridade no julgamento. Agora, último detalhe aqui com relação a essas peculiaridades. A dispensa de revisor, tá? O revisor é uma figura existente no novo CPC, que justamente como o nome já indica, ele revisa o teor do voto que é proferido pelo relator, perfeito? No ECA nós não temos essa figura do revisor, tá? Agora, vimos requisitos de admissibilidade, características, né? E também a questão do prazo para julgamento. E aqui nós temos as questões que são relacionadas ao efeito que os recursos possuem no âmbito da infância e da juventude, tá? Então, pessoal, da mesma forma que no processo civil, os recursos aqui possuem tanto o efeito suspensivo quanto o efeito devolutivo. Devolutivo no sentido de que devolve ao conhecimento do tribunal uma questão que já foi debatida, né? Até porque você vai ali para o duplo grau de jurisdição, rever o teor dessa decisão, e o efeito suspensivo, no sentido de evitar que essa decisão de primeiro grau, na qual você quer que ela seja revisada, produza efeito. Então, você interpõe o recurso para cortar o efeito de uma decisão do primeiro grau. Então, também temos essa característica recursal, tá? Agora, cabe uma exceção aqui, que é a hipótese da apelação, quando ela destitui uma pessoa ou os dois que são os detentores do poder familiar. Então, como seria essa lógica? Então, por exemplo, eu, Laila, estou respondendo a uma ação de destituição do poder familiar porque eu fui uma péssima mãe, enfim, né? Não existe companheiro, tá? Eu sou a genitora e somente eu registrei essa criança. E estou sofrendo aí esse processo de destituição. A criança convive comigo, tá? E aí, por uma situação de risco, ela é remanejada para o lar da criança, enquanto isso eu estou respondendo a esse processo. Pois bem, sai a sentença que me destitui do poder familiar, dizendo, Laila, você não mais poderá exercer o poder familiar sobre essa criança. Eu, Laila, o que eu vou fazer? Eu vou interpor a apelação para reverter essa decisão. Mas veja você que o meu filho está no lar da criança. Veja que o fato de eu interpor essa apelação para mudar o teor da decisão que me afastou do meu filho porque me destituiu do poder familiar, essa apelação ela não vai suspender o efeito dessa decisão que me destituiu. Ou seja, não é porque eu interpus a apelação que o meu filho vai voltar no meu convívio familiar até essa apelação ser resolvida. Nesse caso, não haverá esse efeito. Nesse caso, o meu filho vai continuar no lar da criança, esperando a confirmação do tribunal que me destituiu do poder familiar, para só então essa criança entrar na fila para adoção. Então, veja que essa é uma exceção, somente nos casos de destituição do poder familiar, tá? Agora, quando a gente tratar de adoção, então a gente tem uma ação de adoção, qual é o efeito da apelação? Somente efeito devolutivo. Agora, excepcionalmente, essa apelação da ação de adoção, ela vai suspender o teor da decisão. Primeiro, a adoção internacional. Então, por exemplo, um gringo conseguiu uma sentença que o incumbiu, né, que acolheu o pedido de adoção desse gringo. Beleza. Uma parte interessada interpôs uma apelação dessa decisão, não concordando que a criança vá para a adoção internacional. Bom, essa apelação minha, ela vai ter efeito suspensivo? Vai. Então, o que ela vai fazer? Ela vai impedir que o gringo leve a criança para fora. Isso é o efeito suspensivo. Então, teve uma decisão que acolheu o pedido do gringo para levar a criança para fora. Eu, uma terceira interessada, apelo e eu evito que a criança vá. Isso é um efeito suspensivo da apelação. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção, se tratar de adoção nacional,
e houver algum perigo, algo de difícil reparação, caso essa criança já seja imediatamente encaminhada com os adotantes, tá? Então, vou dar um exemplo, sei lá, né, a criança, ela é do Rio Grande do Sul, tá? E a família adotante, ela é do Amazonas, ela tem um estilo de vida alternativo, ela vive enfurnada na floresta, os adotantes são pesquisadores, enfim, mudaria completamente o local em que a criança habita nos dias de hoje. Bom, nesse caso, se o terceiro interessado demonstrar para o juízo da infância e da juventude no seguinte sentido, olha, mandar essa criança para a Amazônia vai mudar muito as questões de habitat dela, da convivência dela. Aprecia primeiro aqui a minha apelação, para depois essa criança ela realmente ser encaminhada com os adotantes. Então, essa também é a segunda hipótese de efeito suspensivo. Então, veja, pessoal, aqui nós temos, tá? Aqui nós temos, em regra, com relação ao efeito devolutivo e suspensivo na apelação, sempre com exceção da sentença que destitui o poder familiar. E nós temos aqui também, com relação à adoção, duas hipóteses excepcionais, que é o caso de adoção internacional ou quando a adoção, ainda que nacional, encaminha essa criança de forma a lhe ser prejudicial, esse encaminhamento. Vai haver um dano irreparável, um dano de difícil reparação, tá? Isso tudo que a gente conversou, pessoal, está aqui no artigo 199-A, tá? Então, olha lá, a sentença que defere a adoção já produz efeito, embora sujeito à apelação, que é recebida só no efeito devolutivo, salvo as exceções que nós estudamos, tá? 199-B, a sentença que destitui ambos ou um só do poder familiar também é sujeita à apelação, que é recebida somente no efeito devolutivo. Maravilha? Agora, com relação ainda, né, as questões atinentes aos recursos, nós temos um detalhe aqui, que é o juízo de retratação no caso da interposição da apelação, tá? O que é um juízo de retratação, pessoal? Bom, eu, Laila, juíza da infância e da juventude, vou proferir uma decisão. Dessa decisão, a parte inconformada apelou. Eu, Laila, posso me retratar dessa decisão que eu dei quando eu for receber esse recurso de apelação, tá? Então, isso é denominado isso é denominado de possibilidade de retratação. Qual é o prazo disso? 5 dias. Então, veja, o juiz pode conceder a retratação em 5 dias antes de mandar essa decisão para o Tribunal de Justiça, tá? Onde que está isso, professora? 198, inciso 7º. Perfeito? Se por acaso a decisão que é apelada ela é mantida, ou seja, eu, Laila, dei a decisão, você recorreu da minha decisão. Eu recebi o recurso. Aí eu vou pensar, não vou me retratar, eu vou manter a decisão. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou informar para o escrivão, e esse escrivão, dentro de 24 horas, ele vai mandar o recurso para o tribunal, tá? Agora, por outro lado, eu, Laila, recebi a apelação, a sua apelação. Aí eu vou dizer, pô, você tem razão, eu vou me retratar. Então, eu mudei o teor da minha decisão na segunda variável. Qual é o efeito, gente? Bom, nesse caso, né, ante a minha reforma, eu só vou remeter expressamente os autos se o MP ou interessado pedir essa remessa no prazo de 5 dias, tá? Então, veja, se eu mantenho a decisão, o recurso sobe. Se eu reformo, eu só mando para o tribunal se houver um pedido expresso das partes que recorreram. Maravilha? E com essas informações, com essas considerações, a gente encerra as principais questões referentes aos recursos. Perfeito? Continuem aí, que a gente já se vê daqui a pouquinho. Até mais. Clique lá.